Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Como vocês sabem, né, a cada semana eu tenho a missão de apresentar um livro da Bíblia, mas como nós temos um livro que é considerado uma mini Bíblia, que é o livro de Isaías, que são 66 capítulos, então a gente acaba tendo que separar em partes, né? E só para a gente relembrar, esse profeta, ele era da classe nobre de Jerusalém, e ele profetizou para vários períodos diferentes ao longo da história. Nós tivemos profecias que estavam iminentes por acontecer, nós tivemos profecias que aconteceram décadas depois. Ele profetizou não só para Jerusalém, para a nação do povo de Deus, mas para outras nações também. Inclusive no capítulo 20, Isaías, ele prega, ele ministra durante 3 anos praticamente nu, durante aquele período, porque as palavras dele já não estavam sendo ouvidas, e Deus vai ao extremo, não vai ao extremo a ponto de trazer qualquer tipo de estranheza, né? O cara nu, não, era porque o povo precisava estar impactado para ouvir o que Deus tinha para falar, e o povo continuava muito com os ouvidos fechados. E agora nesse capítulo 6 de Isaías, nós vamos ter a visão que ele tem. E ele vai para dentro de um templo, e eu queria assim convidar vocês para que a gente mergulhasse 700, né, antes de Cristo, com mais os 2023 que nós temos agora, 2723 anos atrás, e a gente vai observar como Deus se depara com essa situação. Então vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Uma adoração plena, né? Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de sua fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios. Tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E até é interessante, porque essa passagem, o rei Uzias, ele era até um rei bom, mas ele tentou assumir as funções de sacerdote. E com isso muitas pessoas se afastaram de Deus, né? Ele ficou leproso até o fim da vida dele. Então ele tentou desempenhar uma função a qual Deus não o havia designado, né?
E agora a missão de Isaías é dizer ao povo de Deus que se julgava abençoado e, no entanto, sofreria castigos devido à desobediência. A gente estudou aqui a semana passada o primeiro capítulo de Isaías, e até antes de alguns chegarem, eu estava até falando sobre isso, que em Isaías 15 ele coloca que não adianta você levantar as mãos, adorar, gritar, muitas orações, se dentro daquilo que você está aqui. Quando eu falo aqui, gente, eu falo com uma comunhão com pessoas, porque comunhão com pessoas é igreja, independente da alvenaria que você esteja. E aqui a gente observa que Deus, ele não consegue separar, né, a tua vida dentro dos arredores, dentro da igreja, e a tua vida diária. Para ele é uma coisa só. Então não adianta você clamar, você levantar suas mãos. Se vocês quiserem abrir o capítulo 1, versículo 15, vocês abrem, tá? E aí ele coloca o seguinte: não adianta muitas orações, porque eu não ouvirei. Se vocês levantarem as mãos, eu não verei isso, porque Deus, ele considera a nossa vida como algo conjunto. Ele não desassocia uma situação da outra. E talvez hoje as igrejas como falo, as pessoas, né, de forma geral, têm uma falsa concepção que eu preciso estar na casa de Deus, mas eu saio dali, eu continuo sendo desonesto, eu continuo fazendo mentira, eu continuo, e não está adiantando, não está indo para lugar nenhum. Gente, eu não tenho aqui qualquer princípio de querer julgar ninguém, mas apenas trazer uma colocação que a própria palavra de Deus nos apresenta, é que a nossa vida, ela tem que estar de forma uniforme. A questão do culto é apenas a parte que você tem adoração, mas todos os dias da tua vida são sondados, são acompanhados por Deus. E aqui Isaías, ele vai para o templo, e ele tem a visão de Deus, e ele estava no templo, e ele estava no lugar de onde? De adoração, só que ele estava sozinho. Isso nos remete que simplesmente ele não dependia de grupos para estar buscando a presença de Deus, porque essa experiência que ele tem, esse chamado, ele está sozinho. E aqui ele simplesmente observa que essa visão se dá na nossa vida espiritual diária, e aí nós somos confrontados. Mas nós somos confrontados a partir de quê? Quando você tem um desejo com Deus, porque tem muitas situações na nossa vida que nós somos totalmente frios, e diante de tudo você pode parecer uma pessoa totalmente desprovida de recursos, outra pessoa passando por necessidades, pessoas podem estar passando por uma depressão, e você simplesmente está totalmente alheio a tudo isso. E talvez seja um grande termômetro que nós temos a questão de que você, na presença de Deus, você se sente incomodado por aquilo que já tem alguns colegas pastores, e eu não estou aqui para julgar nenhum deles, tá? Mas a gente vê um tratamento diferenciado diante das pessoas que às vezes possuem mais recursos. E eu não me importo que isso vá para outros lugares, que isso vai para vídeo, para outro. Não importa, porque a palavra de Deus, ela nos recomenda isso, sabe? Mas quem tem o coração realmente contrito no Senhor, ele está preocupado com todas aquelas pessoas que carecem da infinita misericórdia de Deus. Porque Deus, ele levanta líderes, ele levanta pessoas para fazerem a obra dele. E não simplesmente pessoas que pensam que não, eu compareço na igreja, eu faço, eu aconteço e saio dali, só que acabou. A partir dali eu sigo as minhas regras, e para Deus não funciona dessa maneira, né? E aqui, se a gente observar no capítulo 4, né? No capítulo 4, no versículo 4, os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E Isaías, ele testemunha em visão a majestade e a santidade de Deus, enquanto o Senhor está sentado em um trono alto e exaltado. E a gente deve sempre reconhecer que Deus, né, ele merece a nossa reverência e a nossa adoração.
E aí essa experiência enfatiza que a pureza divina. Por que ele sente a distinção entre ele e Deus? Porque simplesmente ele estava com o coração quebrantado e ele percebe claramente a sua infinita limitação, sabe? Quando a gente chega aqui no versículo 5, então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não estamos falando de qualquer pessoa, não que ninguém tenha... Estamos falando de alguém que foi muito, muito usado por Deus, foi uma ferramenta preciosa na mão de Deus. Mas ele fala que claramente: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E aí a gente pode imaginar que Isaías, ao se deparar com a santidade de Deus, ele imediatamente percebe sua imperfeição e pecado. E exatamente na caminhada com Deus é que a gente percebe isso. A pessoa mais quebrantada com Deus é que acha que sempre precisa mais ser trabalhada. No entanto, aqueles que são vaidosos acham que estão sempre... E você consegue perceber claramente que Isaías, ao se deparar com a grandiosidade de Deus, fatalmente ele entende que ele precisava, da presença dele. E esse é o desespero ao reconhecer sua condição pecaminosa, destaca a necessidade da humildade diante de Deus e a importância do autoexame. E tem muitos momentos da nossa própria vida que a gente fica sempre pensando ou avaliando ou examinando as pessoas que nos rodeiam. Mas Deus coloca que nós precisamos nos cada um se auto-examinar. Por quê? Porque é necessário que você consiga entender que você carece da presença de Deus, fazendo de quê? A Adriana é assim, ela precisa ser uma Adriana igual a Luzia, não. Ela precisa ser uma Adriana cada dia mais na presença do Senhor, sendo tratada, sendo aperfeiçoada, e nunca sendo uma pessoa que vai ser como uma Márcia. Não funciona assim para Deus. Deus quer a Adriana lapidada por Ele, mas ela não tem o poder de olhar para A, para B, para C, mas simplesmente olhar para ela e falar: Senhor, eu não tenho que olhar para o Alcir para que ele seja melhorado. Eu tenho que pedir ao Senhor que tenha misericórdia para que venha trabalhar no meu ser. E isso é o que Deus agrada ao Senhor, E é muito fundamental que a gente reconheça os nossos erros e buscar o perdão. Quanto mais próximos de Deus, mais as nossas imperfeições e pecados aparecem. E nunca o contrário. Porque quanto mais longe dele, ficamos indiferentes aos nossos erros. E a gente consegue avaliar isso, E aí, o versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Deus revela a Isaías sua condição pecaminosa e também age para purificá-lo. Hoje, Deus nos oferece o perdão e restauração através de quem? De Cristo. Deus, Ele dá sempre essa opção. Precisamos ser tratados, lapidados, moldados. Ele dá essa opção. E aqui com Isaías, antes que ele desse início à caminhada com ele precisava purificá-lo. Isso é, essa purificação tinha a questão da autoridade, tinha a questão da manifestação do dom que Deus iria dar a ele, enfim, dá todo o selo de autorização para que ele, como profeta, pudesse falar em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, não em nome do Senhor de forma direta, mas falar em nome de Deus. E depois disso, quando ele coloca, ele fala aqui no versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E talvez esse seja o ponto central, esse seja o versículo central diante de tudo isso. Então, após a purificação de Isaías, Deus fez uma pergunta: quem enviarei? Todos nós aqui sabemos que o padrão de Deus é alto.
A gente sabe que não é qualquer um. Se você se propõe a fazer algo para Deus, que você faça com excelência. Se você estiver fazendo coisa para o homem, você está com um propósito errado, né? E aí, ele coloca, me envia. Isso ilustra o desejo de Isaías de servir em sua missão, independente dos desafios que isso possa trazer. É muito fácil a gente às vezes falar assim, Senhor, está aqui. Mas Isaías, naquele momento, vocês observaram, ai de mim, sou homem de lábios impuros. E como Deus usou profundamente esse homem, né, na terra, foi uma coisa impressionante. E ele precisava de algum super-homem? Não. Ele era de uma família nobre, ele se considerava um pecador, um homem de lábios impuros e que habitava junto com o povo de lábios impuros. Mas aí o que ele fala? Senhor, eu estou aqui. E talvez esse seja o grande mecanismo hoje para a gente, porque a gente às vezes imagina que eu não estou capacitado, eu não tenho todas as habilidades para desempenhar a obra de Deus, mas Ele pode fazer de você uma ferramenta dentro daquilo que Ele entende que possa te usar na caminhada dele, e isso está aberto para todos nós. E a grande questão é, será que a gente às vezes está se dispondo para Deus para que a gente venha a ser ferramenta dele na obra? E a gente às vezes imagina, eu não sou professor, eu não sou pastor, eu não sou... Aqui Isaías não era nada, ele era apenas um homem de lábios impuros, mas que se prontificou, eis-me aqui, a quem enviarei? Eis-me aqui, né? Então, e aí é interessante porque isso reflete também que a tarefa de levar uma mensagem que o próprio Deus alerta para ele, nos versículos abaixo, que muitos rejeitarão. Mas Deus falou, mas eu considero que você vai levar. Então, você não precisa se preocupar com os resultados, apenas obedecer e fazer aquilo que Deus quer. Se algumas pessoas, que você estiver fazendo a obra e você não sabe exatamente o que vai acontecer depois, deixa que os resultados, Deus, Ele cuida. Mas cabe a cada um de nós fazer aquilo que agrada a Ele, para que a gente venha, né, exercer isso. E aí é interessante para a gente relembrar, Isaías, diante da visão de Deus, ele percebeu quanto imperfeito ele era. Também nós preferimos olhar para fora, para os defeitos das pessoas. E a gente às vezes chega em tantos lugares, a gente fica pensando, né? Aquele ali precisa melhorar nisso, aquele outro precisa melhorar isso, aquele isso e aquele isso. E aí Deus simplesmente Ele quer que a gente olhe, mude o foco, olhar para dentro de si. E você pedir a Deus, Senhor, olha, eu não sei exatamente o que eu preciso melhorar, mas eu sei que você conhece e você sabe perfeitamente tudo aquilo que pode ser tratado no meu coração. Porque tantas vezes a gente às vezes até deseja algumas questões, ou pessoas que a gente às vezes gostaria ou ora para estar ao nosso lado, mas Deus ainda precisa trabalhar tanto no teu ser, mas você quer que a outra pessoa seja uma bênção na tua vida, mas você precisa ser bênção também na vida dessa pessoa. E isso é tratamento, requer tratamento. Isso requer o que busca no Senhor, né? Também ele coloca que o padrão de Deus é alto, mas ao mesmo tempo, diante do convite dele, o próprio profeta ele não hesita, ele aceita o convite, né? E tem pessoas que pensam que a responsabilidade é apenas do pastor, de missionária, de missionário, e de levar pessoas para Cristo. Você pode levar pessoas para Cristo através do teu próprio testemunho de vida, né? Na tua forma de conduzir, é falando a verdade, é agindo com honestidade. E esses princípios eles são absorvidos quando a gente pensa e fala assim, aquela pessoa ali, não, a Adriana não, olha. Os vizinhos falam, não, a Adriana, não acredito que a Adriana se envolva nisso, porque o testemunho de vida dela não condiz com isso que está chegando aqui. Isso é uma identificação que você produz. O teu testemunho de vida é algo que simplesmente, né, as pessoas falam assim, não, aquele lá não vai falar isso, sabe? E eu falei já um tempo atrás sobre como eu sou conhecido lá no meu prédio. Eles nem sabem que eu estou envolvido, mas muita gente fala algumas questões lá. Não, Augusto não, Augusto se ele falar é porque aquilo é verdade, não tem jeito. Não, nessa questão ele não vai, porque ele é honesto. Então isso são
princípios que você tem, mas que você, na tua caminhada no dia a dia, você começa a apresentar isso para a sociedade, para as pessoas que te rodeiam. Exatamente é como a forma que você se veste, sabe? E talvez a gente às vezes não se preocupe tanto com isso. E a gente às vezes pensa, então, talvez que, ah não, a pessoa está me olhando ali, mas cada detalhe, cada forma como você se apresenta diante das pessoas, você vai trazendo identificações, qualidades. Você vai se apresentando para as pessoas daquilo que você quer. Né? Você quer não, que você é. Porque a gente sabe muito bem que ninguém consegue enganar as pessoas por muito tempo. Uma hora aquilo vem à tona. E Deus quer exatamente que nós sejamos pessoas aqui, fora daqui, no teu dia a dia, diante da forma que você fala, diante da forma que você se pronuncia, porque no próprio lábio, que uma vez você está ministrando a palavra de Deus, ele não pode sair daqui um monte de palavrões, um monte de mentira, um monte de difamações em relação ao outro. Ele não chamou para a gente para isso, né? E diante de qualquer crise, precisamos nos habituar a olhar para o alto, para o Senhor, né? A pandemia, ela nos pegou de surpresa, mas nunca pegou a Deus, né? De forma alguma ela pegou Deus de surpresa, né? Tudo estava sempre no controle dele, né? E na palma de suas mãos. Então, essa passagem ela nos mostra que Deus não depende de pessoas extraordinárias para fazer aquilo que Ele quer. Basta dizer, eis-me aqui, e Deus pode te usar das inúmeras formas. Só que aquilo que Ele colocar na tua mão, você faça com excelência. E tem questões que a gente não pode olhar para o outro, porque tem pessoas que fazem coisas com segundas intenções, ou simplesmente fazem as coisas empurrando com a barriga. Mas você tem que ter a tua própria responsabilidade nele, porque essa é a vontade de Deus, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse capítulo, né? Que é um capítulo que é muito impressionante. Ele toca, ele desperta, né, a nossa situação, porque a gente observa que ele, em momento algum, se achou um homem altamente capacitado, apesar de ser de uma família nobre, porque a própria expressão dele, ele falou, ai de mim. Pô, ele consegue ter a presença de Deus diante dele e ele, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, uma pessoa totalmente imperfeita. E a gente conhece na história desse homem que foi uma ferramenta totalmente usada por Deus de forma excepcional. Excepcional, né? Então, assim, porque tem muitos momentos da nossa vida que a gente, quando lê a Bíblia, a gente pensa que, caramba, aqueles caras, Jeremias, Isaías, Daniel, eram super-homens. Não eram super-homens, tinham suas limitações. Eles só foram exaltados porque foram pessoas usadas nas mãos de Deus para a obra dele. Mas todo o poder estava sempre centralizado em Deus. Deus usou os homens, mas para que o nome dele fosse honrado, fosse glorificado diante disso, né? Então cada um de nós, ninguém aqui é super-homem, super-mulher, não existe isso. A grande questão é, estamos dispostos a fazer aquilo que Deus nos chamou? Será que estamos abertos para Ele fazer aquilo que nos concede com talentos, dons? Porque muitas questões a gente às vezes fala assim, poxa, eu já falei para vocês, eu nunca tive um desejo de ser pastor, professor, muito pelo contrário, sabe? Mas quando a gente aceita, aí você não pensa duas vezes que você precisa procurar fazer aquilo com amor, com carinho, porque você sabe que você tem um dono, um patrão, que ele quer, né, que a gente faça aquilo da melhor forma possível. E aí cabe a cada um de nós, né, ser usados por ele. Amém?